Olá, testando. Vamos ver aqui para chamar meu amigo Pedro aqui. Opa, olha o Pedro aí. Fala aí, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, deu certo, né? Tudo ok. Esperar aí, né? Agora, uns minutinhos. Espera dar 8 horas, não? Isso. Aqui em casa, crianças indo dormir, tudo organizado. Aqui também, tudo preparado. Ó, Manuel, grande Manuel. Manuel. Montenegro é seu primo, né, Pedro? Não, deve ser lá atrás, assim, mas a gente não tem ninguém em ponto comum conhecido, não. Ó, Carlinhos. Ei, 3 minutos, né? Esperar um pouquinho. Tá pertinho. Manuel dizendo aí que depois explica aí o parentesco. Ó, é o primo aí. Mas sexta-feira à noite, o pessoal acessar uma live dessa no Instagram, só um momento desse, todo mundo em casa, né? Concorrendo aí com outras lives aí de show que tá tendo, né? De artistas. Aí, Rafa, meu irmão aí. Você vai cantar, Pedro? Não, né? Não, eu sou ruim de canto. Bom, vamos começar, Pedro? Vamos lá, né? Respeitando o horário aí. Bom, pessoal, sexta-feira, 8 da noite, né? Melhor começar logo, pra gente ser mais pontual aí. Hoje é um bate-papo que a gente vai ter aí, no meio desse turbilhão de novidades aí que a gente está tendo, né? Cada dia a gente está tendo diversas decisões tomadas aí pelos governos, seja federal, estadual, municipal, e isso tem gerado muitas angústias e preocupações aí por todos, né? A ideia aqui é a gente focar nos aspectos trabalhistas e previdenciários, né? Falar um pouquinho de controles internos das empresas, né? Acho que é um ponto para a gente se preocupar um pouco. Então, além das preocupações com o corona, né, que todos têm aí, tem aquela preocupação que
todos estão com a continuidade de seus negócios, né? Seja como empregado, seja como executivo, seja como empresário, empreendedor. Então, está todo mundo preocupado com o futuro aí, que hoje parece muito incerto, né? E a ideia de fazer esse bate-papo aqui, né, com o Pedro, é para a gente poder ajudar a clarear um pouquinho as coisas. O volume de fake news está cada vez maior, né? Outro dia a gente estava ontem especificamente, estava num grupo de WhatsApp, até lá da Abax mesmo, né? E aí um colaborador nosso postou uma MP, e aí outra pessoa comentou, não, peraí, cuidado que essa MP é fake. Então, toma muito cuidado até com a MP que está rodando, né? Está tendo cuidado agora de não circular o arquivo da MP, mas sim o link do site do governo, onde está a medida provisória, para evitar esse tipo de problema, que a gente recebe, repassa, e a gente acaba se expondo aí, né? E expondo empresários ao risco de tomar decisão equivocada, né? Bom, acho que a gente pode começar falando, né, Pedro? Hoje já teve mais um MP para falar nisso, né? Isso. Agora à tarde. Mas a gente podia começar falando aí, né, das férias, né, e feriados aí, né? Que é uma coisa que muita gente já fez, né? Que é conceder férias para os empregados, aproveitando o benefício de pagar um terço só lá até a data de 20 de dezembro, né? Que é a data do 10º. De falar um pouquinho aí pro pessoal sobre as possibilidades, né, de férias, né? E para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre esse ponto, né? Perfeito, Felipe. Só pegando um gancho aí na sua fala anterior, falando da preocupação com as informações aí que se multiplicam, né? E também com a tomada de decisão nessa pressa, assim que sai a MP, a pessoa já está correndo ali para tentar tomar uma decisão na empresa para tentar salvar e preservar o negócio. Um bom exemplo que eu teria para citar, ainda nesse aspecto, e também já ligando com as férias, é que tiveram alguns casos de empresas que, antes daquela primeira medida provisória 927 que saiu, já tinham dado férias para os seus trabalhadores e aí acabou que não puderam se aproveitar dessa facilidade de jogar o 10º lá para dezembro, ou seja, acabou que tomaram uma decisão ali um pouco assodada no calor da emoção e aí tiveram um dispêndio significativo no primeiro momento, né? É muito importante realmente nesse momento pisar um pouco no freio, baixar a bola, escutar as opiniões técnicas e refletir, porque sem dúvida nenhuma um cenário de incertezas. Outro aspecto também, ainda nesse sentido, é a questão da própria insegurança jurídica dessas medidas provisórias, do cenário que não é propício, né? Sai uma medida provisória hoje, de aspecto trabalhista, daqui a pouco já tem uma nota da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas ou do Ministério Público do Trabalho criticando largamente e colocando em dúvida, colocando em xeque ali a constitucionalidade dessa medida provisória. Então, depois ela é alterada, né? Depois ela é alterada e depois, mais tarde, quando passar esse furacão, vai haver aí possivelmente uma enxurrada de ações judiciais questionando. Então, não tenha dúvida que nesse momento o empresário precisa ali se precaver e tomar a decisão da forma mais segura possível, porque mais tarde quem tiver melhor se preparado vai sentir, sem dúvida nenhuma, menos esse impacto, né? Tem um ponto importante quando a gente fala das MPs, né, que muitas vezes as MPs não são possíveis ser operacionalizadas, né, na prática, né? A gente, quando fala lá dentro do escritório de contabilidade, dentro do departamento pessoal, muita coisa a gente não consegue ainda executar efetivamente, né? O Enio comentou aí que esperar é difícil, né? Segurar essa ansiedade é difícil, porque está todo mundo acordando no pescoço, né? É engraçado, né? Mas assim, a gente fala, a gente não tem nem 20 dias, né, de decreto, né? E a situação é alarmante, todos muito preocupados, e a ansiedade e a insegurança com o futuro é o maior problema de todo mundo, né? Então, todo mundo quer tomar a decisão logo e realmente é difícil segurar essa ansiedade, né? Por isso que é bom, importante, todo mundo se cercar dos profissionais que já estão por perto ali, né? Seja assessoria jurídica, seja assessoria financeira,
contar com o trabalho do contador e do coordenador, quem cuida do departamento pessoal, né? Porque é a hora que você precisa estar embasado para tomar decisão. O que você mesmo comentou agora, Pedro. Qualquer pressa pode gerar um efeito negativo de caixa em curto espaço de tempo, né? E assim, também ninguém tá defendendo aqui, a gente sabe da ansiedade e também ninguém vai ficar esperando muito tempo para tomar decisão, porque sabe que precisa agir rápido. Mas é agir dentro de uma rapidez e de uma segurança que a própria medida provisória possa dar. As férias, como você falou, ela quase que pacífico aí no meio, ainda que não tenha havido nenhuma judicialização a respeito, mas é quase que pacífico que você pode lançar mão aí do Instituto das Férias justamente para esperar essa poeira baixar e praticamente, pelo menos baixar num curto prazo, né, no máximo 30 dias, pelo menos para você sentir o que é que vai acontecer nos próximos 30 dias, e aí você joga lá para frente o passivo do terço, né, o próprio adiantamento das férias também ele não precisa mais ser 2 dias antes, até o 5º dia útil do mês subsequente, e aí é tempo suficiente para você, de repente, maturar essa outra medida provisória que já saiu, que é a possibilidade da redução salarial e da suspensão, né? Então, muitas empresas já deram essas férias aí, anteciparam 15 dias de férias, estão voltando aí por volta da próxima semana, 7, alguns clientes mencionam 10 de abril. Talvez fosse o caso, Felipe, de repente renovar mais um período aí de 10 ou 15 dias para começar agora a desenhar a estratégia a ser colocada em prática no que se refere à suspensão e redução dos contratos de trabalho, né? É importante colocar isso também, que o fracionamento das férias nesse momento também é permitido, né? Inclusive Sim. com férias coletivas, né? Só acho que tem limitação de 5 dias, né? Não pode ser período, próximo de 5 dias, né? um período mínimo de 5 dias, mas assim... Você pode ir concedendo, né? Pode ir concedendo. Só lembrando, é bom lembrar para os empresários que estão vendo a gente aí que tem que avisar o departamento pessoal, a gente tem que comunicar o funcionário com 48 horas de antecedência, né? Isso é importante, vai de encontro àquilo que você estava falando, né, da operacionalização do segmento da MP, ou seja, às vezes você quer se seguir, mas tem toda uma mão de obra por trás, né, tem que comunicar a todo mundo, tem que fazer os comunicados, encaminhar por e-mail, porque está todo mundo em casa, a maioria das vezes em home office, então tem uma engenharia aí por trás disso. Agora, o Enio até comentou que é uma coisa interessante, que que a gente pode adiantar os feriados, né? Eu fiz uma conta aqui, antes de vir aqui para a live, há pouco tempo aqui, a gente tem, de abril até dezembro, assim, 10 feriados, né? É claro que os feriados religiosos, né? A gente vai precisar obter com cada funcionário uma anuência específica, né? Mas a gente pode antecipar esses feriados, né? A gente tem que imaginar que a gente está vivendo um cenário análogo ao cenário de guerra, né? E que depois, quando voltarmos a trabalhar, esses feriados vão fazer muito sentido, né? Voltarmos a trabalhar na forma normal, né? Mas bem lembrado, Felipe, bem lembrado, a antecipação dos feriados é mais um elemento que o empresário aí pode lançar mão, somando já com as férias, e ganhar mais tempo aí para desenhar a sua estratégia em medidas mais complexas, como vai ser a redução e a suspensão do contrato de trabalho, conforme a medida provisória que saiu aí de antes de ontem para ontem, né? Eu penso que assim, nas conversas com os empresários, né, a batida geral, todo mundo quer reter os empregados, né? Todo mundo está demonstrando um compromisso muito grande com a sociedade e também preocupação com o seu negócio, continuidade do negócio, né? Então, essas tomadas de decisão são muito sensíveis, né? E aí a gente usar esses mecanismos que estão disponíveis para poder ganhar um fôlego para tomar decisão são importantes, né? Tem outro ponto importante que a gente teve, que foi a discussão sobre a suspensão do contrato de trabalho, né? Que veio inicialmente da primeira MP, saiu, e agora temos novamente uma nova situação, mais que cabe uma avaliação muito equilibrada, né? E até o Enio, que está vendo a live aí, gosta muito de falar, tem que fazer conta, né? Sem dúvida. Explicar um pouquinho como é que é isso, dar uma geral aí, um panorama? Sem dúvida, tem que fazer conta. A medida provisória anterior, o ponto que ela tratou da suspensão foi bem curto se comparado com o que essa veio agora, parece que veio mais trabalhada, com mais detalhes, e não menos polêmica do que a outra em vários aspectos, né? Então, assim, de início, a possibilidade, na verdade, são duas. Você pode reduzir o contrato de trabalho e suspender o contrato de trabalho. Então, são duas possibilidades aí para a gente examinar
no caso concreto. Qualquer uma das duas que a empresa for adotar, ela já precisa ficar preocupada ali com a necessidade de comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias, contados da data da assinatura do acordo, que vai ou reduzir ou suspender o contrato de trabalho. Se não fizer esse comunicado nesse prazo de 10 dias, você compromete a validade desse procedimento. E a necessidade dessa comunicação é justamente para que o Ministério da Economia receba as informações daqueles trabalhadores que estão tendo o seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido, para poder operacionalizar a liberação do benefício lá, que seria a antecipação do seguro-desemprego, né? Então, especificamente com relação à redução, ela pode ser feita por até 90 dias, precisa de um acordo escrito entre a empresa e o empregado, para algumas faixas salariais. Isso aqui é o que precisa ficar claro, né? Até 3 salários mínimos você pode fazer diretamente com o empregado, e com aqueles empregados também sem a intervenção do sindicato, e com aqueles empregados também que recebem remuneração acima de R$ 12.000 e tem nível superior, também pode ser feito o acordo individualmente com eles, tá? Agora, com os empregados que estão ali que a gente chama no grupo do meio da faixa salarial, que recebe acima de 3 salários mínimos e até esses 12 mil, precisaria necessariamente da intervenção do sindicato, ou seja, precisaria negociar com o sindicato, fazer um acordo coletivo, exceto se essa redução para esse grupo for ali a redução de 25% do salário. Que é permitida, inclusive, na legislação atual, né? Anterior à MP, né? Exatamente. Agora só explica, porque assim, no texto da lei ali, a gente tem que entender que isso vale tanto para as empresas menores, né, quanto para as grandes empresas, né? Então, tanto para as empresas com faturamento inferior a 4.800.000, quanto as empresas de grande porte, né? Mas para a empresa de grande porte tem uma diferença, né? Mas isso que eu estou tratando primeiro é da redução salarial. Isso é quando vai fazer a diferenciação do faturamento ali acima de 4.800.000, é quando a gente tratar especificamente da suspensão do contrato. E aí, na hipótese da suspensão do contrato, essa regra da negociação individual, ela é a mesma. Até 3 salários mínimos você suspende diretamente com o seu empregado, acima de R$ 12.000 você suspende diretamente com o seu empregado, aí a faixa salarial do meio, ali acima de 3 salários até 12 mil, é que você vai ter que suspender também por meio de um acordo coletivo. Alguém perguntou aí como é que é essa formalização com o sindicato. Essa formalização é um acordo coletivo mesmo, uma negociação coletiva com o sindicato. Vai ter como fazer a reunião, né? Vai ter que ser por videoconferência, muito provavelmente. Agora, aí, tem uma coisa importante, que também, inclusive digitalmente, acho que o Esquerda está falando também, com relação à assinatura, né? A gente vai ter que usar artifício aí, certificado digital, enfim, não sei como é que a gente vai ter que cuidar disso. Aí, como advogado, você poderia dizer qual é a melhor forma, né? O importante é afastar ali qualquer margem para depois haver alegação de vício de consentimento. Eu acho que se você fizer hoje uma videoconferência, todos os aplicativos oferecem a possibilidade de gravar a videoconferência, um e-mail vai e volta com o de acordo, né? Fica depois difícil ali alegar um vício de formalidade. Agora, só para completar a informação que você tinha mencionado, dos 4.800.000, na hipótese da suspensão para as empresas que faturam acima de 4.800.000, elas ficam obrigadas a prestar uma ajuda compensatória de 30%, equivalente a 30% do salário do empregado, né? Só que essa ajuda compensatória ela tem a natureza indenizatória, né, Felipe? Não é a natureza salarial, ou seja, sobre essa parcela não vai haver nenhum tipo de encargo. Perfeito. Enquanto a empresa mantiver. Teve uma discussão que a gente teve até, foi ontem à tarde, hoje de manhã. Ok, a empresa vai pagar 30% do salário, o governo vai oferecer, eu acho que 70% do valor do seguro-desemprego para esse funcionário que for afastar, né? Mas caso a empresa queira complementar, ou seja, o funcionário não ter uma perda de renda, né? Ele complementar um valor adicional, R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais do salário dele, esse valor aí, no caso, vai ter incidência de encargo, né? Sim, ali é facultado ao empregador manter algum valor, mas havendo a configuração de natureza salarial, vai haver a incidência de encargos, naturalmente, porque o que ela autoriza é a ajuda compensatória de 30%, né? Então essa aí de 30% é que não haveria essa configuração. Tá? O Enio está perguntando aí sobre a situação dos cursos de atualização. Eu acho que nessa MP, como é que ficou isso? Lá no finalzinho dessa MP específica,
ele deixou lá uma possibilidade de haver esses cursos de qualificação, mas da mesma forma que tem lá a previsão na CLT. Você pode suspender por até 3 meses o contrato de trabalho, havendo essa suspensão do contrato de trabalho, matriculando, né, o empregado num curso de qualificação profissional, necessariamente, nesse caso, à distância, esse curso precisa ser. E aí, o Felipe e o Enio que perguntou, é muito discutível, já era, essa questão de matricular o empregado no curso, porque o pessoal já estava aí criando expectativa, como é que você... exatamente, curso de 1 hora por dia, à distância, que não tinha conexão com a atividade que o empregado exercia, e aí isso mais tarde, para ser descaracterizado, é muito arriscado. Talvez, nesse momento, focar mais nessas outras possibilidades. É claro que existe a possibilidade do curso, mas aí demandaria uma análise mais criteriosa e mais cuidadosa. Até o Ítalo aí, um abraço, Ítalo, está perguntando se ele assim acha que vai ter adesão dos empresários, né? Que acho que é o grande ponto aí, que é a necessidade do tempo que eu conceder, né? Que eu decidi, né? Eu acordar o afastamento. O mesmo período equivalente, eu tenho que conceder estabilidade para o empregado, né? Isso. Assim, a minha opinião é que, vou voltar no Enio aí, tá? Tem que fazer conta, porque a primeira coisa que eu tenho que ter é a expectativa de continuidade no negócio, principalmente com o volume de produção que eu tenho hoje, né? Para eu suportar esse volume de empregados. Agora, Pedro, uma alternativa pode ser uma suspensão parcial, né? Sim, não está previsto expressamente essa suspensão parcial lá na MP, tá, Felipe? Até não precisa ser todos empregados, não trata isso. Tem que ser todos, se é só alguns. Ah, tá. A suspensão parcial que você fala é no sentido de ser parcialmente em razão ao quadro funcional. No quadro funcional. Sim, isso também não está expresso, mas a gente entende que a empresa pode setorizar ali, entender o mínimo que ela pode ter para operar, para a operação não parar por completo. Não tem nenhuma vedação para que essa paralisação ou as próprias reduções salariais sejam parcialmente. Mas, voltando nesse aspecto aí que você falou, tem essa contrapartida pesada, né? Que é, digamos assim, o preço para fazer essa redução e essa suspensão é a garantia do emprego por esse período da suspensão e o outro equivalente ao período em que o contrato permanecer suspenso ou reduzido. E aí justamente é esse o ponto que as empresas estão examinando, porque não sabe, tá, eu vou suspender aqui 2 meses, mas eu não sei o que vai acontecer nos próximos 2 e eu vou ter que manter o contrato ativo pagando os salários, né? Na minha opinião, quem vai fazer muita diferença nesse momento, Felipe, vai ser a desenvoltura, a flexibilização e o jogo de cintura com as negociações coletivas. Porque dentro de um acordo coletivo, você consegue quebrar essas regras engessadas da medida provisória. De repente, você consegue lá outras possibilidades de atenuar essa garantia do emprego. Não é fácil, não estou falando que é fácil negociar com o sindicato, todo mundo sabe que não é. Mas, às vezes, é um caminho a se tentar. Não, legal. Legal. Eu acho que esse é um fator, inclusive, importante lembrar. Também não está regulamentado ainda como isso vai funcionar na prática. Tá? Então, se alguém quiser amanhã fazer uma suspensão de contrato de trabalho, não tem como fazer, não tem ainda regulamentação dentro dos sistemas, não tem nenhuma disponibilidade. Tá? Então, a gente saiu e agora a tecnologia, os sistemas do governo vão ter que se ajustar para isso. Tá? A gente ainda não tem. Está prometido que vai ser feito com agilidade, né? Mas ainda não. Acho que tem uma pergunta aí, Pedro, do Carlos aí, né? Tem um pleito na área do trabalhista que pudesse ser adotado pelo governo. Ou seja, você ainda vislumbra algo novo, né? Tem algo novo para sair? Não, a gente não tem ouvido mais algo que esteja se avizinhando aí para sair, não. Todo mundo fala, inclusive, que acha que essa aí foi a última medida que veio para tentar resolver essa questão dos empregos. Pelo menos, é até arriscado, né, Felipe, falar isso que eu estou falando, porque da outra vez a MP saiu de manhã, quando foi à tarde ela já tinha sido revogada lá o artigo 18, que era a questão da suspensão. Via Twitter. Via Twitter, pois é. Mas parou, acalmou muito a expectativa grande era em torno dessa que veio mesmo, né? Ficamos aí quase que 2 semanas aguardando, mas não tem nada... Então, a gente está falando que eu tenho férias, antecipação de feriados. feriados. A gente pode
suspender contrato de trabalho, reduzir jornada e salário, reduzir jornada. Tem outro ponto que é importante, que é sobre banco de horas. Atualmente, os bancos de horas, até ontem, né? O banco de horas ele tinha que ser 100% compensado ou pago, né? No limite de 6 meses, se não me engano. Agora, a gente tem 18 meses para fazer essa compensação, né? Então, um planejamento de redução de quadro, poxa, depois se eu voltar, tiver muito trabalho, o pessoal vai poder fazer mais horas aí, né? Exato. Ou também você pode conceder banco de horas, ficar com saldo de banco de horas negativo para usufruir disso quando retomar o prazo, né? O que é importante entender, Felipe, é justamente essa diferença do banco de horas tradicional, que é o que já havia a previsão na CLT, para o banco de horas que a medida provisória trouxe para esse momento específico, tá? O banco de horas tradicional é aquele que o empregado trabalha em horas extras e a empresa tem ali 6 meses para compensar na forma de folgas, de descanso, né? E para isso bastava um acordo entre o empregado e o empregador, não precisava de acordo coletivo se o prazo dessa compensação fosse até 6 meses. O que a medida provisória está prevendo é diferente. Você faz um acordo individual com o seu empregado, mas para liberar ele da obrigação de cumprir a atividade laboral, ou seja, ele fica em casa, que nada mais é do que uma licença remunerada na prática, fica em casa recebendo a remuneração dele integralmente. E aí, normalizada a situação, esse empregado volta te devendo essas horas, né, que é o banco negativo. E aí ele pode te repor isso, mas limitado a 2 horas extras diárias, na forma de horas extras diárias, tendo esse limite de até 18 meses para reposição. A sugestão aí, e o que a gente tem visto, a preocupação, é lançar a mão dessa medida, mas também sem perder de vista, até porque muitos empresários não vão conseguir fazer isso por muito tempo, ficar mantendo o salário e o empregado em casa, mas se formar um banco de horas negativo com excesso, depois, na volta, em eventual rescisão, você não vai conseguir descontar tudo, né? A gente tem que lembrar que no momento da rescisão, o limite dos descontos lá é igual a um salário do empregado. Isso é uma informação que o empresário precisa ter em mente. Tem uma pergunta aqui agora, da Isabelle, se ela pode interromper as férias, ou seja, eu tomei a decisão de tomar as férias, de conceder as férias, agora eu quero suspender. Eu posso parar no meio? Isso é possível? Isabelle, interromper as férias sempre é um problema. Se você já concedeu as férias, é difícil você suspender. Agora, tem uma previsão na MP falando da possibilidade de suspensão de férias para aqueles serviços ou atividades essenciais. Ou seja, o empregado está de férias, já foi concedida as férias a ele, mas ele desempenha alguma atividade ligada a um serviço essencial ou a própria função dele é essencial para o funcionamento da empresa. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, os profissionais de TI, eles são extremamente essenciais para as empresas, porque videoconferência, instalação de computador em casa, se for o caso, notebook, a própria questão do servidor, tudo isso precisa do profissional da TI. Se ele tiver de férias, a empresa não roda. Então, se porventura um profissional como esse estivesse de férias, a gente entende que, conforme a MP fala, seria razoável sim suspender essas férias dele e negociar a posteriori como é que ficaria. Agora, uma coisa, nesse caso aí fica mais complicado porque ele não vai voltar a trabalhar, né? Vai ser suspenso, né, o contrato de trabalho, né? Está de férias, volta para suspender o contrato de trabalho, é complicado, né? Sim, essa hipótese aí sim é mais complicada. Se a pergunta foi nesse sentido, ele está de férias e voltar para suspender o contrato de trabalho, aí sim é complicado. Ele já tá, o ideal é esperar, sem dúvida nenhuma, as férias acabarem, período de férias. A tia Juliana está perguntando aí sobre os benefícios, né? Vale-refeição. O vale-refeição e o vale-transporte, ela está perguntando, né? Especificamente com relação a quem está em home office, por exemplo, o vale-transporte ele pode tranquilamente ser cortado, porque ele é um benefício ali concedido para o trabalho, né? Para viabilizar a ida e volta no trajeto casa-trabalho. Então ele pode ser cortado tranquilamente, porque a pessoa não está naturalmente se deslocando para casa. Agora, com relação ao vale-refeição, 2 observações importantes. Na hipótese da pessoa estar trabalhando em home office, a gente não tem recomendado o corte do vale-refeição, tá? A primeiro plano. É claro que a gente depois vai para aquela escala de prioridades e de risco. Mas a primeiro plano não, porque ela está trabalhando em home office. E se o vale-refeição era pago porque a pessoa estava trabalhando, ele precisa ser mantido.
Na hipótese da suspensão do contrato de trabalho, que a medida provisória traz, aí ela já foi expressa, ela dizer, olha, se você suspender o contrato de trabalho do seu empregado, o vale-refeição, ele necessariamente, o vale-refeição não, desculpa, os benefícios que a empresa paga, ela fala benefícios de uma forma geral, precisam ser mantidos, não podem encerrar a concessão desses benefícios, inclusive o vale-refeição. Pedro, a Isabela está perguntando se tem, já vai ter como fazer a comunicação, as empresas comunicarem com o Ministério da Economia, provavelmente, né, sobre a suspensão do contrato de trabalho. Assim, até agora não saiu nada de o como ser feito, né? A gente não tem ainda. Qual comunicação? Não entendi a pergunta. Eu acho que é sobre a comunicação que o Ministério da Economia, que a gente tem que fazer para o Ministério da Economia. Sim. Sobre a jornada. Os 10 dias, né? A história que tem que comunicar 10 dias da redução. A própria MP disse que o Ministério da Economia vai emitir uma portaria regulamentando como é que vai ser essa transmissão. Ela também não está clara. Como você falou aí, tem muita coisa que não está ainda funcionando. A gente está falando um pouquinho de home office, a gente podia falar um pouquinho disso, porque tem até um postzinho do WhatsApp, um meme que rodando aí, né? Quem que trouxe inovação para sua empresa, né? E que foi o coronavírus, né? Não foi nenhum... Verdade. Empresa, né? Mas, brincadeira de lado, quando a gente fala de home office, a gente tem uma mudança de cultura forte, né? Que a gente está passando por isso, todos nós se adaptando. Alguns já experimentavam antes, de alguma forma, outros já trabalhavam em home office, mas, na média, as pessoas não trabalhavam em home office. Então, tem que se adaptar rapidamente. Mas a gente vem com isso aí, além dessa necessidade de readaptação, o nível de estresse que aumenta, a ansiedade aumenta, com todo o cenário que a gente está vivendo, tem alguns pontos que são complexos, né? Então, por exemplo, controle de ponto, né? Porque a gente tem muitas empresas sendo criativas com isso. A maior parte das empresas que eu estou vendo não lembraram disso ainda, né? Mas é importante ter algum tipo de controle de ponto, sendo que o contrato de trabalho dele requer uma jornada de trabalho específica, né? Quando a empresa já contrata no formato de trabalho em home office, isso é mais flexível, né? Mas nesse caso, não. E aí, com o que a gente tem disponível, né, pela velocidade com que as coisas aconteceram, as empresas têm que buscar se cercar de alguma forma com relação ao controle de ponto, né? Esse tema do controle de jornada em quem está em home office é bastante controvertido, tem muita discussão em torno disso, né? Regra geral, quem muda seu contrato de trabalho de presencial para teletrabalho, que é o home office, ele fica ali sem a necessidade de ter o controle de jornada, fica dispensado o controle de jornada. E a MP também reforçou isso no seu texto. Ela deixou claro que quem tiver em home office está dispensado do controle de jornada, justamente porque é difícil o empregador fazer, para não dizer quase que impossível na forma padrão, que é o controle de ponto. Existe o manual, o mecânico e o eletrônico na forma do relógio de ponto, que é a digital. Então você não tem como colocar um relógio de ponto na residência para controlar a jornada. Mas aí existem uma série de outros mecanismos, né? Logar no sistema, tem empresa que está fazendo controle por webcam na parte da manhã, na parte da tarde também. Não filmar toda a prestação de serviços, mas fazer ali alguns mecanismos de controlar se a pessoa está de fato trabalhando ou não. Entrada e saída, né? Agora, tem uma coisa importante que a gente até discutiu, né, Pedro? Acho que ontem isso. As pessoas, também os empresários, os líderes, né, tem que ter uma disciplina. Como a gente está, pelo menos eu estou com a sensação que eu estou trabalhando muito mais horas, né? Nesse período, então a gente acaba ficando ligado o tempo inteiro. A gente tem a disciplina de evitar troca de mensagens e e-mails fora do horário de jornada de trabalho normal, né? Esse é o ponto. 10 horas da noite eu lembrei de um assunto, mando o WhatsApp, amanhã me manda esse relatório. Bom, eu já estou instigando a pessoa a começar a trabalhar naquele momento, né? Esses são os mecanismos que a gente tem de evitar o risco, né? A Isabel colocou aqui sobre pedir para marcar o ponto manual, depois digitar o ponto. Assim, eu acho que todos os mecanismos que tem, pedir para controlar o ponto manualmente. A pessoa vai fazer na casa dela, ela pode colocar o ponto que ela quiser lá, né? O que ela quiser depois. Esse é o ponto. Particularmente, Felipe, eu não acho, do ponto de vista jurídico, né, jus laboral, eu não acho interessante controlar a jornada do empregado em casa justamente por isso, porque ele vai estar ali produzindo uma prova
da jornada de trabalho que o empregador não vai ter controle do que é que foi exatamente, né? E isso que você falou também foi muito importante, porque a prova, quando não tem controle de jornada, o empregado vai atrás de outros meios de prova para depois buscar horas extras, e esse aí que você falou é o principal que a gente costuma ver nas ações trabalhistas. Mensagem de WhatsApp a altas horas da noite, ou seja, depois do horário do expediente, os e-mails, né? Não quer dizer que o empregado que manda e-mail deliberadamente, qualquer hora da noite, para tentar lhe formar uma prova, não quer dizer que seja isso. Ele trabalha também a hora que ele quiser, mas o que não pode é ele ser demandado a trabalhar depois do horário do expediente e depois vir pedir a prestação de horas extras. Né? Ele colocou aí, né, que é uma ótima oportunidade para a gente aprender a lidar com esse mundo digital, né? Compartilho com isso, a gente está aprendendo muito, né? E quebrando alguns paradigmas, inclusive sobre comunicação, né? E muita coisa, né? Eu acho que isso vai mudar a cara das empresas, principalmente no Brasil, né? Agora, eu também concordo com o comentário do Enio aí, que a gente ainda vai precisar lidar com as burocracias e amarras aí da nossa cultura e legislação, né? Vai ficar amarrado um bom tempo ainda. Agora, o seguinte, sobre a questão ainda do home office, a gente tem que alertar sobre alguns pontos, acho que é importante colocar, que é a segurança da informação, né? Porque é um home office que não foi planejado esse, né? Então, algumas empresas que já trabalham com servidor em nuvem, já tem uma estrutura de segurança da informação já planejada com mais antecedência, né? Já está ensinando a cultura da empresa. Está blindada. É muito mais fácil essa mudança, né? Mas nesse momento, o que aconteceu foi que as empresas fecharam o escritório, foi todo mundo para casa, criaram, a UTI trabalhou um pouco, que é criar acesso remoto para todo mundo ao servidor. E o servidor das empresas, de muitas empresas, hoje está aberto, com muita gente acessando, com baixo nível de segurança, né, em comparação com o que tinha antes. E até tem um caso, uma pessoa muito próxima, que teve, na semana passada, uns 10 dias atrás, o servidor da empresa foi invadido por hacker, sequestrou os dados e agora está pedindo resgate em Bitcoin. E ele tentando alternativas de não ter que pagar esse resgate com uma empresa especializada em recuperação de dados, enfim. Mas é um tipo de problema, no meio disso tudo, o cara tem que passar por isso, né? Sem dúvida. Então, isso aí dispara também um alerta para o empregador adotar essas medidas de cautela na hora de direcionar o teletrabalho em casa, né? Já existe a necessidade de formalizar ali em aditivo a concessão de equipamentos, notebook, a responsabilização do empregado por isso, mas acrescentaria então aí o uso consciente do servidor ou a orientação de não deixar ligado, enfim, orientações de ordem de TI e de segurança de privacidade de dados para evitar um prejuízo desse que você mencionou, que é absurdo. O Ente está querendo achar mais custo para os empresários aí. Está perguntando se os funcionários têm que ser compensados pelos custos de trabalhar em home office, que é pertinente a pergunta, né? Internet. Sem dúvida. Sem dúvida, Enio. Essa é uma pergunta bastante recorrente, mas a MP ela deixou tanto a MP como a própria CLT antes, quando ela regulamentou lá na época da reforma trabalhista em 2017, o teletrabalho, já deixou para as partes ajustarem livremente como é que fica essa situação. Então, simplesmente diz que eventual reembolso de despesas com energia, internet, vai ser livremente acordado por um termo aditivo entre o empregado e o empregador. Não tem nenhuma obrigatoriedade formal. Agora, é claro que cada empresa aí dentro da sua peculiaridade vai ter que fazer um exercício de bom senso e razoabilidade para tentar atender. Perfeito, perfeito. A gente podia falar um pouquinho sobre a FGTS, né? E ótimo. A MP de hoje, que saiu aí de postergação de mais algumas contribuições. Né? Especificamente com relação ao FGTS, muita gente já deve ter ouvido falar, as competências aí de março, abril e maio, teve o diferimento dessas parcelas, né? Vão ser devidas só ali no dia 7 de julho, e aí podendo fazer um parcelamento até 6 vezes sem juros e multa. A obrigação aí que a empresa precisa estar atenta é o comunicado, né? A confissão de dívida lá que deve fazer no sistema até o dia 20 de junho. Agora, Felipe, eu não sei se já chegou algum questionamento nesse sentido, tem muita gente perguntando, mas e se eu dispensar o empregado
antes de, em abril, por exemplo, agora, eu já fiz ali a adesão ao parcelamento. Eu pago a parcela de maio ou não, e parece que a Caixa soltou uma nota, uma circular bem confusa nesse sentido. Hoje eu fui demandado especificamente nesse aspecto, e a recomendação que eu dei, inclusive, foi vamos até aguardar um pouco, já que tem um prazo para adesão aí mais extenso, guardar um pouco para a gente maturar a ideia, porque do jeito que está lá escrito pela Caixa, dá a entender que você vai sim pagar todas as 3 parcelas, ainda que você faça a rescisão antes. E tem gente entendendo até que você perderia o parcelamento como um todo, de todos os empregados, e não só aquele que foi dispensado. Eu, particularmente, do ponto de vista jurídico, entendo que é só do empregado que foi dispensado. Não teria sentido perder o parcelamento de todos. E a postergação, né, do INSS da PIS da COFINS, né? Do PIS da COFINS, a gente está com prerrogativa de poder postergar o pagamento, né, de março e abril, né, do INSS, PIS e COFINS, de março e abril, para ser pago em julho e setembro, né? Setembro. Só tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que são essas postergações, né? A gente está enxugando, né, as empresas, o pessoal do back-office e tal, mas a gente vai precisar ter os empresários, né, todas as empresas vão ter que pensar aí em ter uma estrutura mínima ou alguém que cuide de todas essas postergações, né? E projetar mais que isso, esse fluxo de caixa futuro aí, no mínimo daqui a 3 meses. Pode ser que muita gente não queira fazer essa projeção porque os números não são agradáveis, né? Então, isso é uma coisa que não é muito agradável a nós. É comum que a gente não ver isso, né? Mas a gente vai ter que simular, né, essa projeção de pagamento futuro, porque essa conta vai vir depois, né? Conta chega. Então, às vezes, você pode ter uma disponibilidade de caixa agora que permita fazer um pagamento, e você tem que avaliar se você vai postergar mesmo ou não. Eu acho que é só importante considerar isso, né? Ou de repente escolher o que vai ser postergado, né? É uma excelente sugestão trabalhar com essa uma espécie de provisão, né? Fazer essa análise. Como você falou, a conta vai chegar depois e quem melhor tivesse preparado, com certeza vai conseguir se recompor mais rapidamente quando tudo isso passar. Eu acho que o grande ponto é que todos os incentivos que a gente está recebendo, né, os benefícios que estão sendo colocados no governo, todos têm uma contrapartida, né? Ou estou postergando para poder pagar depois, para eu conseguir respirar, para garantir o salário e o emprego, que é o principal ponto, né? Agora, o que está me chamando a atenção, assim, realmente, é que não tem nenhuma medida do governo para um mês. Todas são para 2, 3 meses. Então, por mais que o discurso, às vezes, em alguns momentos, ou os posicionamentos dos governos estaduais sejam de 10 dias, 15 dias de postergação, depois mais 5 dias, o cenário geral, eu acho que a gente vai caminhar para uma coisa um pouco mais longa, né? Até pelo histórico dos outros países, né? Do que vem acontecendo. Tal. Então, assim, inclusive, nós ainda não vamos entrar nessa seara, mas o Brasil não está testando, né? Então, a gente não sabe quantos casos tem, não temos nem ideia de quantos casos tem hoje. Então, eu acho que tem que ser conservador, temos que contar com o apoio, principalmente de especialistas na área financeira, jurídica e contábil, para tomar decisões mais precisas, né? Porque a incerteza é muito grande, qualquer pessoa que falar qualquer coisa, qualquer afirmação, eu acho que ele vai estar sendo negligente, talvez, né? Perfeito, Felipe. Esse é o momento mesmo de se cercar dos técnicos, né? Cada um na sua respectiva área de atuação, porque é o momento de ir se preparando para o depois, né? A gente não sabe mesmo quando é que vai tudo isso passar. A suspensão do contrato de trabalho são 90 dias, né? O decreto aqui do governo de paralisação do comércio já vai vencer agora no começo da semana. Então, realmente, tem um que já acaba, mas o do governo federal está bem extenso. E a gente não sabe nem também se ao final desses 90 dias a situação já vai ter normalizado a um ponto, como você falou, uma incógnita absoluta. Pode ser até que nós
tenhamos aí novas medidas nesse sentido. Então faz toda a diferença, sim, para a empresa nesse momento pensar bem cada passo que vai dar e se cercar de todas as opiniões técnicas possíveis, porque a enxurrada de informações também que chegam dia a dia é de toda a natureza. A gente já viu o empresário tomando medidas de dispensar em massa, e depois sofrer uma ação coletiva de medida liminar reintegrando, ou seja, tentou curar ali uma dor e acabou sofrendo uma dor ainda muito maior nesse momento já difícil, né? Então, sem dúvida nenhuma, cada passo precisa ser muito bem pensado. Bom, a gente já passou de 40 minutos, 41 minutos já. Vamos cansar o pessoal mais não. Eu quero agradecer a todos aí pelas perguntas, contribuições. Sexta-feira, falei no começo, quem não viu aí, né? Falei com o Pedro no começo aí. Sexta-feira, 8 horas da noite, é só numa situação dessa que a gente vai conseguir ter alguém assistindo, né? Então, quero agradecer a todos. Aí, da minha parte, eu queria colocar para todos, né? Que eu acho que é um momento para a gente ter equilíbrio e serenidade. Acho que é um pedido que eu faço a todos. Acho que isso vai fazer bem para todo mundo. E ter calma nas decisões, né? Eu sei que a gente precisa ter pressa, mas parar um pouquinho, respirar um pouquinho e conversar com os especialistas antes de tomar a decisão. Não vamos correr, não. Tá bom, pessoal? Pedro, obrigado, viu, pelo seu tempo aí. Imagina, Felipe, foi legal. Eu que agradeço a satisfação, sempre agradeço o convite e endosso aí suas palavras. Hoje mesmo eu disse para um cliente que aquele velho jargão, o apressado come cru, né? Então, precisa pensar cada decisão, sem dúvida nenhuma. Agradeço mais uma vez o convite, um grande abraço e agradeço a todo mundo que acompanhou aí com a gente. Tchau, pessoal. Obrigado.